A sua mente cria a sua realidade, queira você ou não. E hoje vou mostrar consciência que você é o cientista e a cobaia da sua vida. E aí, bora embarcar nessa nave! Tanto a neurociência quanto a física quântica afirma que nós criamos a nossa própria realidade. E para começar, você já ouviu falar que quem pensa de forma positiva tende a reagir bem melhor aos tratamentos e, consequentemente, tem muito mais chances de ser curado? Pois é, isso se deve a um fenômeno chamado efeito placebo. O efeito placebo nada mais é do que a influência das nossas expectativas positivas sobre os nossos resultados e a nossa vida de modo geral. O incrível é que às vezes o efeito placebo ocorre até mesmo quando um paciente é indevidamente medicado ou quando toma um remédio falsificado. E acredite, isso não é papo furado, isso é cientificamente comprovado. Um caso bem famoso que eu posso trazer aqui é o estudo realizado em 2002 sobre o comando do Dr. Bruce Mullins. Ele dividiu os pacientes com osteoartrite que iriam fazer cirurgia no joelho em 3 grupos distintos. 2 desses grupos realmente operaram, agora um outro grupo foi enganado. Eles acreditaram que tinham operado o joelho, mas na verdade não operaram nada. E o resultado surpreendente dessa pesquisa é que o grupo que não operou de verdade teve melhoras significativas, tanto quanto, ou pelo menos quase o quanto, aqueles que operaram de verdade. Isso só de acreditarem que tinham sido operados. Um outro caso emblemático que eu posso citar aqui é o caso do homem que tentou suicídio. Ele tomou cerca de 26 antidepressivos e chegou no hospital passando muito mal, já em um estado de certa forma um pouco grave. Porém, lá ele foi alertado de que era mais um caso do efeito placebo, pois aqueles comprimidos que ele havia ingerido não eram antidepressivos de verdade, eram apenas cápsulas vazias. E assim que o homem recebeu essa notícia, ele instantaneamente já apresentou alguns sinais de melhora. Esses casos nos mostram o quão poderosa a nossa mente é. Entretanto, eu quero deixar bem claro que não é só você pensar de forma positiva e pá, a realidade que você deseja irá se manifestar. É claro que você não vai melhorar e resolver todos os seus problemas só com o poder do pensamento positivo. Quem dera que a vida fosse assim, né? A vida não é uma novela e muito menos um conto de fadas. Pode até ser sim que em algumas situações você consiga se recuperar só com o poder do pensamento positivo. Porém, na grande maioria das vezes você precisará fazer o tratamento correto ou agir da forma correta para atingir o seu objetivo. Porque a lei da atração é real, mas ela não é uma mágica. Existe toda uma ciência por trás da lei da atração. E assim como os pensamentos e as emoções positivas podem influenciar na química e na biologia do nosso corpo, os pensamentos e as emoções negativas também podem. É por isso que existe o outro lado da moeda, conhecido como efeito nocebo. O efeito nocebo é quando uma pessoa tem expectativas negativas. Mesmo fazendo o tratamento correto, ela fica pensando que aquele tratamento não vai fazer efeito, que o medicamento não vai funcionar, e essa expectativa acaba se concretizando, porque os nossos pensamentos e as nossas emoções têm poder sobre a nossa vida. Algumas pesquisas indicam que as pessoas que acreditam ter intolerância a glúten, mesmo aquelas que não têm de verdade, tendem a passar mal quando consomem algum produto que contém glúten. E existem vários outros estudos do tipo. Portanto, assim como o efeito placebo, o efeito nocebo também é cientificamente comprovado. Se você está gostando do vídeo até aqui, já deixe o seu like, pois isso fortalece demais a entrega do vídeo. Um outro conceito científico que eu acho super interessante e que não poderia ficar de fora deste vídeo é a neuroplasticidade. Com certeza você já deve ter ouvido falar algo a respeito desse tema em algum lugar, pois esse é um tema que está em alta já há bastante tempo. E basicamente falando, a neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro de se desenvolver e de se adaptar às mais diversas situações, inclusive aos nossos novos aprendizados. A neuroplasticidade dura até o fim da vida, mas é claro que conforme vamos envelhecendo,
a plasticidade do nosso cérebro tende a ir diminuindo gradativamente, ou seja, esse desenvolvimento e essa adaptação do nosso cérebro vai ficando um pouco mais lenta. E assim como o efeito placebo e o efeito nocebo, a neuroplasticidade é cientificamente comprovada. Há inúmeros estudos a respeito desse tema que eu poderia citar aqui, mas eu escolhi um bem conhecido, que é o caso dos taxistas de Londres. Porque lá em Londres, para quem não sabe, para ser aprovado como taxista, o motorista precisa decorar um mapa de 25 ruas e milhares de lugares. E aí realizaram testes com alguns motoristas, e esses testes revelaram que após decorar um mapa de 25 ruas e esses milhares de lugares, o hipocampo cerebral desses motoristas teve um crescimento significativo. E nos taxistas que já têm bastante anos de experiência, o hipocampo cerebral é ainda maior. Ou seja, isso significa que a neuroplasticidade provoca até mesmo algumas alterações na estrutura física do nosso cérebro. E a melhor forma de manter a neuroplasticidade em alta é estimulando o cérebro. Quanto mais você estimular o seu cérebro, melhor. Por isso, se mantenha em um constante processo de aprendizagem. Você também já deve ter percebido que tudo o que nós focalizamos tende a se expandir. E não é por acaso que isso acontece. Aliás, nada é por acaso. E eu vou dar um exemplo bem bobo aqui, tá? Faz de conta que tem um carro que você nunca viu na sua vida, ou pelo menos acha que nunca viu, e aí de repente você vê esse carro, acha interessante e decide comprá-lo. A partir do momento que você compra, você passa a ver esse carro em quase todos os lugares. A verdade é que esse carro já estava presente no seu dia a dia. Ele já estava lá nesses lugares, ou pelo menos na grande maioria deles, você que nunca tinha prestado atenção. Ou você acha mesmo que só porque você comprou esse carro, todo mundo resolveu comprar o mesmo carro que você. Só que como você comprou, você acabou focando nesse carro. O sistema reticular do seu cérebro, conhecido como SARS, filtrou esse carro, e é por isso que você passou a notar vários outros carros desse mesmo modelo. Isso acontece com praticamente tudo. É o que no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz foi chamado de efeito Tetris. Se você está gostando mesmo do vídeo, está achando interessante, aproveite para se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e ativar o sininho das notificações. Porque eu, Pablo Eduardo, estou aqui para te ajudar a viver a sua melhor versão. Além de todos esses estudos que eu já mencionei aqui, também existem algumas pesquisas que mostram que tanto o estresse quanto a gratidão podem provocar algumas alterações químicas no nosso sangue. Olha só que doideira, né? Bom, para começar, o estresse aumenta a nossa frequência cardíaca, acelerando os nossos batimentos, tende a aumentar também a pressão arterial, aumenta a quantidade de cortisol e de adrenalina no nosso sangue, além de suprimir o nosso sistema imunológico, porque o estresse ele nos coloca em uma condição de luta ou fuga, focando apenas na sobrevivência a curto prazo. É por isso que o estresse em grande quantidade torna-se extremamente prejudicial à nossa saúde. Já a gratidão ela é mais calminha, né, podemos dizer assim. Ela diminui a quantidade de cortisol no sangue, aumenta a quantidade de DHA, libera dopamina e endorfina, que pode até ajudar a aliviar algumas sensações de dor e nos gera uma certa sensação de bem-estar. É por isso que eu sempre recomendo aqui no canal que você tenha um diário de gratidão, ou pelo menos reserve alguns minutos do seu dia para agradecer pelas coisas boas, pois a gratidão é sim uma emoção positiva muito poderosa que pode fazer a diferença na nossa vida. E por último, porém não menos importante, é lógico que eu não poderia deixar de falar sobre a visualização. Eu sei que eu sou um pouco suspeito para falar a respeito, mas acredite, a visualização positiva é sim muito eficaz. E existem vários estudos científicos que eu poderia citar aqui para comprovar a eficácia da visualização positiva. Entretanto, eu escolhi um que é muito interessante, acredito que alguns aí já devem ter ouvido falar algo a respeito. É um estudo realizado na Universidade de Harvard com os pianistas. Esse estudo mostrou
E os voluntários que não tocaram piano de verdade, que apenas se visualizaram tocando e moveram as mãos, tiveram um crescimento no sistema motor cerebral idêntico ao daqueles que tocaram de verdade. Eu acho isso simplesmente incrível, e isso acontece porque realmente o nosso cérebro tem dificuldades de diferenciar o que é real do que é imaginário. Por isso, quanto mais realista e detalhada for a sua visualização, mais eficaz ela será. Porque quando você se visualiza atingindo um objetivo, seja ele qual for, para o seu cérebro, é como se você estivesse atingindo esse objetivo naquele exato momento. Ou seja, você já ativa todos os sistemas neurais e cerebrais que você ativaria se estivesse conquistando o seu objetivo. É por essa razão que você já fica mentalmente preparado. Além disso, a visualização te dá uma dosinha a mais de motivação e te proporciona inúmeros benefícios que eu já comentei em alguns vídeos aqui do canal. Então, quando eu digo que toda a realidade começa a ser criada aqui dentro de nós, eu não estou mentindo. Nem todos os nossos pensamentos se tornam realidade, mas praticamente toda a realidade já foi um pensamento, ou pelo menos foi desencadeada por alguma emoção. Portanto, Deus nos cria, nos dá o dom da vida, mas nos dá também o livre-arbítrio. Por isso, seja de forma consciente ou inconsciente, por ação ou omissão, a sua realidade quem cria é você. E aí, será que você está criando uma realidade que você gostaria de viver? Pare um pouco para refletir sobre isso. E se gostou, compartilhe este vídeo com geral. Desde já, muito obrigado pela atenção.